Boa noite, caros estimados alunos e alunas. Vamos tratar hoje da nossa matéria dentro de direito sucessório de sucessão legítima. Na sucessão legítima, nós temos, lembrando da sucessão legítima, uma divisão da herança com base na lei. Sucessão legítima vem de lei. A pessoa morre ab intestato, ou seja, sem testamento, e, consequentemente, a herança é dividida conforme a lei. E a lei aqui, especificamente, é o Código Civil. O Código Civil que determina quem herda, quanto herda, como que é feita essa divisão da herança. Toda a divisão da lei, da sucessão legítima, é aquela que decorre da legislação, do nosso Código Civil. Não só quando a pessoa morre sem testamento, mas de todos os bens não incluídos no testamento válido. Ou porque não foram incluídos todos os bens no testamento, ou porque o testamento possui algum vício, foi retirado do mundo jurídico, foi declarado nulo, por exemplo. Então, tudo que não está, todos os bens que não estão num testamento válido, vão ser divididos conforme as regras da sucessão legítima, ou seja, serão divididos conforme o nosso Código Civil. A sucessão legítima ela é dividida numa lista de herdeiros, numa classe de numa ordem de herdeiros, numa lista de herdeiros, e essa ordem de herdeiros é dividida em 4 classes de herdeiros. Primeira classe tem os descendentes e o cônjuge, na segunda classe os ascendentes e o cônjuge, na terceira classe só o cônjuge sobrevivente, na quarta classe os parentes colaterais. Quando eu falo cônjuge, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, lá no artigo 1829, tanto no inciso 1º, quanto no inciso 2º, quanto no inciso 3º, quando o Código fala cônjuge, leia-se cônjuge ou companheiro. Então, a estrutura base da ordem de vocação hereditária, da sucessão legítima, ou seja, dessa lista de herdeiros, tem um nome técnico, tem um nome bonito, digamos assim, chamado ordem de vocação hereditária, ela contempla não só o cônjuge, mas também o companheiro de união estável. Então, toda vez que lá no inciso 1º você lê descendentes e cônjuge, entenda-se descendentes e cônjuge ou companheiro, se não for casamento e sim união estável. Mesma coisa no inciso 2º. No inciso 2º está escrito ascendentes e cônjuge, mas você deve ler ascendentes e cônjuge ou companheiro de união estável, se for união estável e não casamento. E mesma coisa, e mesmo raciocínio lá no terceira classe de herdeiros, onde está escrito cônjuge sobrevivente, também chamado de cônjuge superstite. Superstite significa sobrevivente. Leia-se cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente, se em vez de casado, aquele casal mantinha união estável antes do falecimento de um dos companheiros. Então, essa ordem de vocação hereditária, essa lista de herdeiros, ela existe e ela tem como base o 1829 e, consequentemente, o artigo 1790, que tratava da união estável, diferente do casamento, na divisão da herança, foi considerado inconstitucional pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Então a gente pode pegar, abrir o código lá no 1790, colocar um X bem grande, quem tem código em papel ainda, como eu tenho o código em papel, mas vejo na internet, vejo no celular, vejo em todo lugar, a gente tem acesso hoje com facilidade. Então, você pode colocar um X bem grande, porque esse artigo 1790, por inteiro, foi considerado inconstitucional e, portanto, todos os herdeiros do Brasil, quando a pessoa morre sem testamento, ou dos bens não incluídos no testamento, estão lá no 1829, que é o esqueleto, digamos, a espinha dorsal da sucessão legítima. Claro que os outros artigos vão detalhar, vão explicar essa ordem de vocação hereditária, mas a lista dos herdeiros está lá no 1829, um artigo importantíssimo sempre na matéria de sucessão legítima. De modo que
toda vez que há inexistência, ineficácia, ou caducidade de testamento, além dos bens não compreendidos no testamento, nós teremos a aplicação das regras da sucessão legítima. Conceito da doutrina de ordem de vocação hereditária, a gente pode dizer que, conceito de Silvio Rodrigues, repetido por vários outros livros, a ordem de vocação hereditária é uma relação preferencial. É uma relação preferencial estabelecida pela lei das pessoas que são chamadas a suceder o finado. Repito, é uma relação preferencial estabelecida pela lei das pessoas que são chamadas a suceder o finado. Relação preferencial significa uma relação em que quem está abaixo é preferido por quem está acima. Ou seja, na lista de herdeiros, quem está acima nessa lista de herdeiros, que na primeira classe são os descendentes e o cônjuge, eles excluem os herdeiros que estão abaixo. Quem está na segunda classe de herdeiros, que são os ascendentes e o cônjuge ou o companheiro, acabam por excluir quem está abaixo. E assim por diante. Na terceira classe de herdeiros, nós temos o cônjuge sobrevivente, se aquele casal era casado, ou o companheiro sobrevivente, se aquele casal mantinha a união estável. Na falta da primeira, segunda e terceira classes, portanto, de descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, nós vamos para a quarta e última classe, e na quarta e última classe nós temos os parentes colaterais. Os parentes colaterais, aqui na quarta classe, entre os parentes colaterais, nós também temos uma subdivisão. Em primeiro lugar, nós temos os irmãos, abaixo os sobrinhos, depois os tios e, finalmente, os parentes colaterais de quarto grau, que são os primos, tios-avós e sobrinhos netos. De modo que a herança, se ela vai para os descendentes e o cônjuge lá na primeira classe, aqueles que estão nas classes de baixo não recebem nada. Se o morto não deixou nenhum descendente lá da primeira classe, a herança então vai para a segunda classe de herdeiros, que tem os ascendentes e o cônjuge. Basta ter um ascendente, então que a herança fica na segunda classe. Se o morto não tem nenhum ascendente também, vai para a terceira classe. Quem está na terceira classe? Só o cônjuge ou só o companheiro. Então, aí sim o cônjuge herda tudo. Então, quando que o cônjuge herda tudo? Se o morto não deixou nenhum descendente lá da primeira classe, nenhum ascendente da segunda classe, a herança fica 100% para o cônjuge sobrevivente, se era casado, ou para o companheiro ou a companheira sobrevivente, se mantinha união estável. Se o morto não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, não era casado, não deixou cônjuge, e não mantinha união estável, não deixou companheiro de união estável, a herança então vai para a quarta classe. Na quarta classe, há uma subdivisão. Primeiro estão os irmãos, que são os colaterais de segundo grau. Então, se o morto deixou o irmão, os outros colaterais não recebem nada, não herdam nada. Os sobrinhos, tios, primos, tios-avós, sobrinhos, netos não herdam nada. Na falta de irmãos, aí a herança vai para os sobrinhos. Só na falta de irmãos. Então, o morto não deixou nenhum irmão. Aí vai para o colateral de terceiro grau, que são os sobrinhos. Na falta de sobrinhos, aí só a herança vai para os tios. Às vezes me perguntam, Cristiano, mas espera um pouquinho só. Mas se os sobrinhos são colaterais de terceiro grau e os tios são colaterais de terceiro grau também, por que não dividiria entre sobrinhos e tios? Foi uma opção do legislador. O legislador acabou por escolher os sobrinhos em prejuízo dos tios. Então, se o morto deixou um sobrinho e 10 tios, quanto que fica para os tios? 0, nada. Fica 100% para os sobrinhos. 100% para os sobrinhos. Tá? Então, os irmãos, sobrinhos, na falta de sobrinhos, aí vai para os tios. Então, os tios só vão herdar se o morto não deixou nenhum irmão, nenhum sobrinho. Finalmente,
Se o morto não deixou nenhum descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, irmãos, sobrinhos e tios, a herança vai para os colaterais de quarto grau. Quais sejam? Os primos irmãos, sobrinhos netos e tios avós. Os primos irmãos, também chamados de primos, os sobrinhos netos. Quem são os sobrinhos netos mesmo? É o neto do meu irmão. Lembra assim, meu irmão lá em casa. O neto do meu irmão é meu sobrinho neto. E os tios avós. Quem são os tios avós? Lembra do seu avô. O irmão do seu avô é seu tio avô. Então, é o irmão e a irmã do meu avô e da minha avó. São os tios avós. Os tios avós são os irmãos dos avós e das avós. São os tios avós. São os colaterais de quarto grau. Só que aqui dos colaterais de quarto grau, eles estão todos no mesmo patamar. Os primos, irmãos, sobrinhos, netos e tios avós estão no mesmo patamar. Estão no mesmo patamar. Tá? Nem o primo vai ser mais do que o tio avô, nem o tio avô mais do que o primo, nem o sobrinho neto mais do que o primo, nem o sobrinho neto mais do que o tio avô, nem o primo mais do que o tio avô ou o sobrinho neto. Todos estão no mesmo patamar. Essa é a visão geral da sucessão legítima e, portanto, mais especificamente da ordem de vocação hereditária, dessa lista de herdeiros, como o senhor Rodrigues escrevia, uma relação preferencial. Preferencial porque quem está acima prefere, recebe herança, em prejuízo de quem tem abaixo, que não recebe nada. Foi o que eu acabei de explicar. Agora, esse conceito aí da ordem de vocação hereditária e como é que funciona essa visão geral da sucessão legítima e da ordem de vocação hereditária. Então, a gente pode ver aqui a ordem de vocação hereditária. Primeira classe de herdeiros, descendentes e cônjuge. Segunda classe, ascendentes e cônjuge. Como eu falei, lá no 1829 está escrito desse jeito, leia-se cônjuge ou companheiro, sempre nas três primeiras classes. Depois, na terceira classe, cônjuge sobrevivente e o companheiro sobrevivente. Na quarta classe, os colaterais. Primeiro, o segundo grau, que são os irmãos. Depois, os sobrinhos. Só depois dos sobrinhos, tios. E, finalmente, os colaterais de quarto grau. O companheiro do união estável está dentro da primeira classe, junto com o cônjuge. Da segunda classe, junto com o cônjuge. E da terceira classe, junto com o cônjuge também. Uma questão aqui que é bom a gente colocar sobre o município, o Distrito Federal ou a União. Eles são herdeiros? E a resposta é que não. Na falta de herdeiros, haverá arrecadação pelo poder público desse patrimônio, desses bens. Mas o município, o Distrito Federal e a União não são herdeiros. Em regra, vai para a prefeitura municipal, salvo no Distrito Federal que não tem prefeitura municipal, aí vai para o governo do Distrito Federal e nos territórios federais iria para a União. Iria porque nós não temos no Brasil hoje território federal, consequentemente não tem hoje como ir para a União, vai ou para o município, salvo no Distrito Federal, em que esses bens vão para o governo distrital, governo do Distrito Federal. Nós temos que agora aprofundar nessa lista de herdeiros, nessa ordem de vocação hereditária. Por quê? Porque cada classe de herdeiros, como a gente está vendo aqui, na primeira classe, os descendentes e o cônjuge, também o companheiro, como eu falei, por decisão do Supremo Tribunal Federal, não está escrito aí, por isso que eu não coloquei no artigo, mas estou explicando, né, que é pacificado isso, já está pacificado isso pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. Então nós temos uma série de regras e detalhes que nós temos que entender, nós temos que saber. E assim por diante. Cada classe de herdeiros tem as suas regras e tem os seus detalhes. Nós temos que estudar cada uma delas com calma, cada classe de herdeiros com as suas regras de divisão da herança. A gente vai começar hoje com a divisão da herança na primeira classe de herdeiros. Como que a herança é dividida na primeira classe de herdeiros? Lembrando, antes da gente aprofundar então na primeira classe, que a herança vai ficar na primeira classe se o morto deixou pelo menos um descendente. Se o morto deixou pelo menos um descendente, a herança vai ser dividida na primeira classe de herdeiros. Às vezes me perguntam assim, professor, mas se o morto não deixou nenhum descendente,
mas deixou cônjuge ou companheiro. O cônjuge também está na primeira classe. Fica na primeira classe ou vai para a segunda classe? A resposta é, se o morto não deixou nenhum descendente, mas deixou o cônjuge ou o companheiro, a herança vai para a segunda classe, não fica na primeira, mesmo que o cônjuge esteja na primeira classe. E por que isso? Porque o cônjuge também está na segunda classe, o companheiro também está na segunda classe. Então não tem problema. Então, na falta de descendentes, se o morto não deixou qualquer descendente, nenhum descendente, a herança vai para a segunda classe e a gente tem que perguntar, morto deixou ascendente? Aí tem que ter deixado pelo menos um ascendente para a herança ficar na segunda classe. Então esse é o raciocínio. A herança só vai para a segunda classe se o morto não deixou nenhum descendente, tendo ou não deixado o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Por outro lado, se o morto deixou pelo menos um descendente, a herança fica na primeira classe, vai ser dividida na primeira classe. Mas aí surge a seguinte pergunta. Se o morto deixou pelo menos um descendente, a herança sempre vai ser dividida entre os descendentes e também o cônjuge? Ou o cônjuge às vezes herda e às vezes não herda? E a resposta é, às vezes o cônjuge herda junto com os descendentes e às vezes o cônjuge não herda nada. Ou, se era a união estável em vez de casamento, às vezes o companheiro ou a companheira de união estável herda junto com os descendentes e às vezes a companheira ou o companheiro não herda nada e a herança fica só para os descendentes. Então, nem sempre o cônjuge herda ou o companheiro herda. Os descendentes sim, os descendentes sempre vão herdar, salvo aquelas exclusões de sucessão, já é matéria de outra aula, mas se o descendente não praticou qualquer ilicitude, ele tem direito a herdar. Ele tem direito a herdar. Né? Se ele não abriu mão da herança, é vontade dele, renunciou, ou se não praticou qualquer ato ilícito, ele vai, ilícito civil aqui, né, que de exclusão da sucessão, ele tem direito a herdar. Então o descendente sempre herda. Salvo exclusão ou renúncia, ele tem direito a herdar. O cônjuge nem sempre. O cônjuge, existem hipóteses em que o cônjuge, não tendo feito nada de errado, nada de ilícito, e querendo receber herança, às vezes não vai herdar, mesmo sendo o cônjuge sobrevivente. Como que isso acontece? Quando? Quais as hipóteses? E que a herança fica só para os descendentes? E quais as hipóteses em que a herança vai ser dividida entre os descendentes e também o cônjuge ou o companheiro sobrevivente? É isso que a gente vai ver agora na sequência. Aqui então, dois quadrinhos. Duas situações em que nós vamos ter na primeira classe de herdeiros. Esse slide, então, agora a gente aprofunda só na primeira classe de herdeiros, que é nosso tema de hoje aqui, para aprofundar a primeira classe de herdeiros. Existem 6 situações, 3 e 3, 3 hipóteses em que os descendentes herdam sozinhos e o cônjuge não herda nada, nem o companheiro. E 3 outras hipóteses em que a herança vai ser dividida entre o cônjuge ou companheiro, se existe união estável, e também os descendentes. Então percebam que nas 2 quadrinhos, os descendentes estão. Mas o cônjuge só está naquela primeira lista ali, em que eu coloquei cônjuge ou companheiro, né? Companheiro está implícito, conforme decisão do Supremo, cônjuge ou companheiro, mais os descendentes. E no quadro de baixo, as 3 hipóteses em que é apenas, então, somente os descendentes vão herdar e, consequentemente, o cônjuge não herda nada, companheiro não herda nada, nessas outras 3 hipóteses. Antes da gente falar desse quadro com mais calma, como que a gente chega a esse quadro? Daí, em vez de ficar decorando, eu gostaria de explicar como que vocês chegam a esse quadro sem precisar decorar, usando a lei seca. Lá no artigo 1829. Lá no artigo 1829, o Código, no inciso 1º, só no inciso 1º do 1829, o Código diz assim, 1829, inciso 1º. Localizem a palavra salvo. O Código diz assim, salvo
Depois da palavrinha salvo, existem 3 regimes de bens. E esses 3 regimes de bens são divididos pela palavra ou. Salvo o primeiro regime, ou segundo regime, ou terceiro regime. Então, depois da palavrinha salvo, tem 3 regimes. E 2 palavrinhas ou. E as 2 palavrinhas ou dividem esses 3 regimes entre eles. Localizem isso então no código, seja em papel, seja pela internet. Localizem isso lá no código. Vocês podem utilizar, que é bastante bem atualizado, o site da Câmara, do Senado, mesmo do Planalto, na atualização da legislação. Está sempre atualizado, eu uso bastante, tanto o site do Senado, o site da Câmara ou o site do Planalto. Tá? Legislação bem atualizada. Então, vocês verem lá, depois da palavra saldo, tem 3 regimes de bens. Se vocês pegarem esses 3 regimes de bens, vocês vão pegar esses 3 regimes de bens e vão colocar lá na listinha em que só os descendentes herdam. Então, para a gente saber quais os 3 regimes de bens em que só os descendentes vão receber, vão herdar, tá? Só os descendentes vão herdar, basta nós copiarmos, tá? Lá do 1829, inciso 1º, depois da palavra salvo, esses 3 regimes de bens, e vamos copiar, e copia direitinho, né? Até o final. Então, primeiro regime, comunhão universal. Segundo regime, separação obrigatória, é a separação relativa, é aquela separação de bens em que o casal não escolhe o regime da separação porque é imposto por lei, nas hipóteses lá do 1641, quais sejam casamento com mais de 70 anos, quando descumpre causa suspensiva e quando há necessidade de autorização judicial para o casamento. E a terceira e última hipótese, em só os descendentes herdam, comunhão parcial. Mas copia direitinho até o final. Comunhão parcial se o morto não deixou bens particulares. Não deixou bens particulares. Então, na comunhão parcial, se o morto não deixou bens particulares, também só os descendentes que herdam. Então, o primeiro quadrinho em que só os descendentes herdam, basta você olhar o 1829, inciso 1º, e montar esse quadrinho. Como que nós chegamos ao outro quadro em que os descendentes herdam junto com o cônjuge, se era casado o cônjuge, ou junto com o companheiro sobrevivente? Fácil. Você vai colocar nesse outro quadro todos os regimes que sobram, né? Porque a gente tem que colocar nessas 6 hipóteses todos os regimes. Ora, os regimes em que só os descendentes herdam é uma cópia do inciso 1º do 1829. Mas falta nós colocarmos, então, no outro quadro, todos os outros regimes. Mas mesmo assim eu vou dar uma dica, como que a gente monta o outro quadro. Então vamos lá para o quadro de cima, em que tem os descendentes e também o cônjuge ou companheiro de união estável. Primeiro, você faz uma comparação com o quadro de baixo. Olha lá o quadro de baixo. Comunhão parcial. Comunhão parcial se o morto não deixou bens particulares. Bom, e se o morto deixou? Se o morto deixou bens particulares, está lá no outro quadro. Se não está no quadro do só descendentes herdam, tem que estar no quadro em que os descendentes herdam junto com o cônjuge. Então você copia lá, comunhão parcial, se o morto, tira a palavrinha não. Se o morto deixou bens particulares. Segunda hipótese, olha lá no quadro de baixo também. Lá embaixo está separação obrigatória. Ora, se separação obrigatória, aquela que é imposta por lei, está no quadro de apenas os descendentes herdarem, cadê a separação convencional? Cadê a separação que existe via pacto antenupcial, no caso do casamento, ou através de contrato escrito, no caso da união estável? Então, a separação que depende de uma convenção, de um acordo, no casamento através de pacto antenupcial e na união estável através de contrato escrito. Ora, se não está embaixo, está em cima, junto com os descendentes e cônjuges. Então, a gente coloca lá na segunda hipótese, separação convencional de bens. Lembrando que separação convencional de bens, entenda-se, a separação convencional em que os cônjuges escolheram de forma expressa quem herda, quem não herda,
através de pacto antenupcial, no caso de casamento, ou melhor, quem herda, quem não herda, não, escolheram qual regime de bens. E na união estável é através de contrato escrito, em que os companheiros escolhem por escrito, através de contrato escrito, qual é o regime de bens e optam pelo regime da separação convencional, que é o regime da separação absoluta, né? Aquele regime escolhido de forma expressa pelo casal, também chamado de separação absoluta. E, finalmente, qual que é o único regime que ficou faltando? Porque comunhão parcial a gente já colocou. Separação obrigatória e separação convencional já colocamos também. Comunhão universal também já colocamos. São 4 regimes. Comunhão universal, separação, comunhão parcial, faltou um regime. Ora, se só faltou um regime e tem que colocar em algum lugar, vai colocar lá no quadrinho de cima. Por quê? O quadrinho de baixo, lembra, em que só os descendentes herdam, ele está todo ele lá no 1829, inciso 1º. Então, nós colocamos no quadro dos descendentes, junto com o cônjuge ou companheiro, o regime que está faltando, o último regime que está faltando, participação final nos aquestos, aquele regime que ninguém usa, de vez em quando só serve para cair no concurso de exame de ordem, mas na prática, bem menos de 1% dos casais que casam ou que mantêm o união estável acabam utilizando o regime da participação final nos aquestos. Mas está aí, nosso quarto e último regime, participação final nos aquestos. Então, vocês percebem que todos os 4 regimes estão nos 2 quadros. Por que nós acabamos por ter, então, 6 hipóteses? Acabamos de ter 6 hipóteses porque a comunhão parcial e a separação de bens eles foram desmembradas. Separação obrigatória em um, separação convencional em outro, e a comunhão parcial também está nos dois quadrinhos. Se o morto deixou ou não deixou bens particulares, vai ficar em um ou vai ficar em outro quadro. Então, para a gente concluir esse raciocínio e resumir aqui todo esse raciocínio, a gente percebe que só os descendentes herdam. Portanto, o cônjuge não herda nada. Companheira sobrevivente não herda nada. Se aquele casal estava casado pela comunhão universal de bens, pela separação obrigatória e na comunhão parcial, se o morto não deixou bens particulares. Tá? De modo que nessas 3 hipóteses, 100% da herança vai ficar para os descendentes. Por outro lado, os descendentes vão dividir herança com o cônjuge, se era casado, ou com o companheiro sobrevivente, no caso de união estável, nos regimes da participação final nos aquestos, na separação convencional, também chamada de separação absoluta, e na comunhão parcial, se o morto deixou bens particulares. Então, estão aí as 6 hipóteses em que na primeira classe de herdeiros, os descendentes vão herdar ou sozinhos, ou vão ter que dividir a herança com o cônjuge sobrevivente ou com o companheiro sobrevivente. Essa divisão da herança vai ser por igual. O descendente junto com o cônjuge vai dividir por igual, mas a gente aprofunda isso na nossa próxima aula. Obrigado, um abraço, até lá.